Tá bom. O Valdívia, eu vou pedir depois para você fazer a leitura da mensagem, mas antes eu vou colocá-la aqui. Algumas coisas. Então, hoje, Grupo Espírita Boa Nova, livro Libertação, capítulo 6, Observações e Novidades, 28 de maio de 2022. Os créditos. Xavier Francisco Cândido, Caminho, Verdade e Vida, pelo Espírito André Luiz, ou pelo Espírito Emmanuel, 27ª edição, Rio de Janeiro, FEB, julho de 2006. E Xavier Francisco Cândido, Libertação, pelo Espírito André Luiz, 31ª edição, Rio de Janeiro, FEB, julho de 2008. Esse é o nosso estudo de hoje. Vamos agora a nossa mensagem de hoje. Vou pedir para a Valdívia ler e fazer um comentário, tá, Valdívia? Ok. São 2 comentários. Você faz um e eu escolho uma pessoa para fazer outro, tá bom? Assim que terminar de ler? Ou vai assim, fazer a prece primeiro? Então, a gente faz a leitura, a gente faz a prece e depois faz o comentário, tá bom? Ok. Mocidade. Foge também dos desejos da mocidade e segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que, de coração puro, invocam o Senhor. Paulo. Na segunda epístola a Timóteo, capítulo 2, versículo 22. Quase sempre, os que se dirigem à mocidade lhe atribuem tamanhos poderes que os jovens terminam em franca desorientação, enganados e distraídos. Costuma-se esperar deles a salvaguarda de tudo. Concordamos com as suas vastas possibilidades, mas não podemos esquecer que essa fase da existência terrestre é a que apresenta maior número de necessidades no capítulo da direção. O moço poderá e fará muito se o espírito envelhecido na experiência não o desamparar no trabalho. Nada de novo conseguirá erigir, caso não se valha dos esforços que lhe precederam as atividades. Em tudo dependerá de seus antecessores. A juventude pode ser comparada à esperançosa saída de um barco para viagem importante. A infância foi a preparação. A velhice será a chegada ao porto. Todas as fases requisitam as lições dos marinheiros experientes, aprendendo-se a organizar e a terminar a viagem com o êxito desejado. É indispensável amparar convenientemente a mentalidade juvenil e que ninguém lhe ofereça perspectivas de domínio ilusório. Nem sempre os desejos dos mais moços constituem o índice da segurança no futuro. A mocidade poderá fazer muito, mas que siga em tudo
a justiça, a fé, o amor e a paz, com os que de coração puro invocam o Senhor. Emmanuel. Tá bom. Vamos orar e ouvir todos que foram falados e mais aqueles que nós estamos pensando, né? Senhor Jesus, Mestre querido, espíritos benfeitores que dirigem as tarefas das nossas casas espíritas, Agremiação e Boa Nova, queridos amigos espirituais que acompanham conosco esse estudo, naturalmente, as entidades espirituais que se aproximam, que todos estejamos envolvidos num clima de amor, de paz, de desejo de aprender e de vontade de conhecer o caminho verdadeiro para a felicidade verdadeira. Obrigado, Jesus, pela tua vinda à Terra e pela tua presença permanente nesse planeta, amparando as nossas almas, levantando-nos, dando as mãos para que nos levantássemos sempre e sempre com esperança na nossa renovação espiritual. Obrigado, Senhor, e que todos aqueles que foram mencionados no nosso envolvimento e o que nós estamos pensando agora possam ser beneficiados, Senhor, por esse momento tão importante, tão agradável e tão renovador. Obrigado, Senhor. Em teu nome, com a tua permissão, nós estamos por iniciada a nossa reunião desta tarde. Graças a Deus. Graças Pode a comentar. Então, a página vem nos chamando realmente para a gente prestar atenção, na verdade, em todas as fases da vida da gente, né? Quando crianças, na mocidade, e até mesmo já na idade mais avançada. E a nossa responsabilidade é grande, e sabemos disso, com relação à criança e também à mocidade. Então, quantas vezes nós, responsáveis por jovens, eles são jovens, isso é da idade, isso que acontece. E não é, né? O dever da gente, todos nós, os pais, os responsáveis por qualquer atividade que lide com os jovens, a gente não dá a eles uma responsabilidade maior do que aquilo também que eles podem levar. Então, eu acho que, mais do que isso, eles precisam de orientação. Então, é o meu ponto de vista, e até lendo essa página, eu também até deduzo disso, é orientação. Então, todos nós necessitamos de orientação. Não é porque estamos com mais idade, já estamos com mais vivência, que não se precisa de orientação. Então, a gente que vê que o Evangelho ele vem com todas as orientações necessárias para nós, independente da idade. Então, nós devemos trazer isso dentro da gente, não passar ou para a infância, e principalmente para a juventude, atribuições que, na verdade, eles ainda não têm, a não ser que seja um espírito já de alta envergadura que esteja habitando aquele corpo. Quase contrário, também é de aprendizado, passando pelas experiências. Então, o que eu tirei da página é realmente isso, que tudo nós devemos fazer para proporcionar ao jovem tudo aquilo que nós, até mais velhos, temos
aprendido e às vezes não apreendido, mas esse exercício que a gente faz justamente para aprender os ensinamentos e vendo da nossa responsabilidade para com eles. Então, que a gente trate a mocidade, a juventude, com realmente aquilo que merece, que elas têm que fazer e dando realmente a orientação necessária para que eles possam ir aprendendo, que a gente possa ser, de alguma forma, aqueles que estamos terminando o nosso trabalho e que eles vão começar a partir justamente disso, daquilo que nós podemos passar para eles, né? Isso é que eu entendi. Derei, você está falando? Som. Eu estou falando, mas não estou transmitindo, tá certo. André, pode fazer o comentário para a gente? Eu acredito que vai ao encontro do que a Valdívia falou, né? Nós vemos em todas as idades, né? A mocidade, desde aqueles pré-adolescentes ali com 13, 12, 13 anos, 14, até uma idade um pouco maior, né? Minha idade, por exemplo, de 35 anos. A todo momento a gente realmente precisa de orientação, se possível, dos que já têm mais experiência do que nós. A gente vê hoje em dia muitos adolescentes com muito entusiasmo de querer fazer a coisa certa, só que acabam se deixando levar por ideias completamente equivocadas que o mundo traz. Isso é bem preocupante. E, infelizmente, a gente acaba vendo famílias onde o adolescente traz essas ideias do mundo para dentro de casa e os pais acabam comprando a ideia, né? Acabam entendendo que aquilo ali é bom, por não saberem um caminho correto a seguir, né? Então, isso sempre vem à minha mente quando eu vejo as inúmeras ideias que o mundo traz, muitas delas muito sedutoras e sutis, que parecem que são extremamente corretas, e não são, muito pelo contrário, e eu vejo que o Espiritismo traz para nós um caminho seguro, que, que pode nos guiar no meio disso tudo, de toda essa guerra de ideias que nós temos nos dias de hoje, que já tinha sido nos avisado. Isso me traz muita esperança, né? Me traz muita segurança de conseguir olhar uma maneira correta de lidar com as situações. Não que na maioria das vezes eu consiga, mas eu consigo olhar as ideias que o mundo traz e eu consigo filtrar, e quando eu comparo elas com o que o Espiritismo traz para nós, né? Isso me dá muita segurança ao lidar com isso com as minhas filhas aqui dentro de casa, ao lidar com colegas de trabalho, pessoas, amigos meus de infância, que se deixam levar por essas ideias que o mundo traz, que muitas pessoas veem como coisas avançadas, muito progresso, quando na verdade não são. Então, é exatamente o que a mensagem trouxe e o que a Valdívia falou: é necessária orientação. Que energia, vontade, entusiasmo, nós vemos isso tudo nas crianças, nos pré-adolescentes, nos adolescentes, né, até pessoas da minha idade. A gente vê tudo isso nas pessoas, uma vontade imensa de querer fazer o bem. O problema é que o que eles enxergam como bem não é, né? Então, é preciso realmente essa orientação, né? Então, quando eu olho o conhecimento que nos é dado,
E a gente vê como é grande a responsabilidade nossa, né, quando a gente olha todo o trabalho que fazemos de evangelização, que vocês há tanto tempo fazem, né? Então a gente vê como isso é importante. Então, mais ou menos isso que eu consegui ver nessa mensagem. Tá bom. Vamos ver agora o nosso... A gente estava nessa parte aqui, depois daquele diálogo daquela mulher desencarnada com aquela outra mulher encarnada, em que ela procurava fortalecer uma indução para que ela, a encarnada, perturbasse o marido bastante para que ele fosse um bom instrumento para os objetivos dela, né, e daqueles envolvidos. E aí o André Luiz pergunta como aquela mulher encarnada que estava subjugada por aquela obsessora lá da cidade estranha, como ela se libertaria de semelhante inimiga. É o Eloy. É o Eloy. O Eloy perguntou. E é interessante que ela é uma inimiga dela, mas ela a vê como uma amiga, né? Isso é muito comum. Às vezes nós consideramos amigos aqueles que nos prejudicam. Às vezes, na época da juventude, a gente tem essas ilusões também. E os adultos também. Não conseguem discernir por falta de reflexão, de análise, né? Os jovens por falta de experiência e de exercício, de pensar e de refletir. Os adultos, porque se acostumaram a acreditar nas aparências. Então, é preciso enxergar em profundidade, né? E o Eloy está fazendo essa pergunta importante. Se ela está tão dominada por essa mulher, como é que ela poderia se libertar? Aí vem esse trecho que já foi lido, mas e comentado, mas que nós resolvemos comentar mais ainda, né? Então eu vou pedir para o André fazer a leitura, André, Tá bom. comentar, tá? Mantendo-se num padrão de firmeza superior com suficiente disposição para o bem. Com esse esforço, nobre e contínuo, melhoraria intensivamente os seus princípios mentais, afeiçoando-os às fontes sublimes da vida, e ao invés de converter-se em material absorvente das irradiações enfermiças e depressivas, passaria a emitir raios transformadores e construtivos, em benefício de si mesmo e das entidades que se lhe aproximam do caminho. Em todos os quadros do universo, somos satélites uns dos outros. Os mais fortes arrastam os mais fracos, entendendo-se, porém, que o mais frágil de hoje pode ser a potência mais alta de amanhã, conforme nosso aproveitamento individual. Expedimos raios magnéticos e recebemos-los ao mesmo tempo. É imperioso reconhecer, todavia, que aqueles que se acham sob o controle de energias cegas, acomodando-se aos golpes e sugestões da força tirânica, emitidos pelas inteligências perversas que os assediam, demoram-se longo tempo na condição de aparelhos receptores da desordem psíquica. Muito difícil reajustar alguém que não deseja reajustar-se. A ignorância e a rebeldia são efetivamente a matriz de sufocantes males. Tá bom, vamos comentar aí? Os Retomar os comentários, né?
eu lembro logo desse início, né, que acho que foi o que a gente mais trabalhou, né, que foram essas duas primeiras frases, né, o que ela poderia fazer para ela se libertar da influência daquela inimiga dela. O Google traz, mantendo-se num padrão de firmeza superior com suficiente disposição para o bem. E depois a gente trabalhou bastante também essa outra. Com esse esforço nobre e contínuo, melhoraria intensivamente os seus princípios mentais, afeiçoando-os às fontes sublimes da vida. E é interessante isso, né? É como ela se libertaria, se mantendo num padrão de firmeza superior com suficiente disposição para o bem. Então, essa firmeza que é necessário ter para que a gente consiga se livrar das nossas más inclinações, na verdade. Porque o que a conecta com aquela outra mulher desencarnada é justamente, como a gente viu anteriormente em outras reuniões, a fraqueza dela no sentido de não ter esperança, de não procurar aquele círculo de orações que o marido está agora participando, de não sentir confiança naquilo, se deixar absorver por essas ideias depressivas, ideias pessimistas, né, que são levadas até ela, seja pelas coisas exteriores, né, ou que ela mesma alimenta dentro de si. Então, a gente percebe que é um trabalho contínuo que a gente tem que ter de elevar o nosso pensamento, né? A gente tentar elevar os nossos pensamentos. Quando eu penso nisso, automaticamente vem a questão do alimento espiritual, né? No culto aqui de casa, a gente usa o livro Pai Nosso, da Meimei, que é específico para criança, né? E tem um capítulo que ele é bem interessante, que é uma história falando do alimento espiritual, onde ela conta uma historinha de uns alunos que começam a assistir e ler coisas ruins e o comportamento deles começa a ficar ruim também. Aí, certo dia, o professor deles traz um cavalo, traz uma espiga de milho, né, e começa a mostrar para eles, na verdade, ele coloca comidas apodrecidas para os jovens. Esse do cavalo é outra história. E ele fala, vocês vão comer isso? Aí os jovens, não vou comer isso, isso vai fazer mal ao meu corpo e tudo mais. E ele dali tira o ensinamento. Então, se você não quer comer algo apodrecido, porque você sabe que vai fazer mal ao seu corpo, por que você quer ler, ver, ouvir coisas ruins que você sabe que vai fazer mal à sua mente, ao seu espírito? Né? Então, quando a gente vê esse esforço que a gente precisa ter para elevar nossos pensamentos, é inevitável que a gente procure esse alimento espiritual saudável para a nossa alma. O que a gente lê, que conversas a gente tem, o que a gente assiste, o que a gente ouve. Então, a gente percebe que isso é muito importante e, no meu entendimento, isso faria parte desse esforço que o Google diz, desse esforço nobre e contínuo de tentar elevar, né, nossos pensamentos, além de todo o bem que a gente pode e precisa fazer. Né? Então, nesse primeiro trecho, me traz esse pensamento, né, do que a gente busca para nós, né, o que a gente quer receber como alimento espiritual. Teve um outro ponto aí mais abaixo, que eu não estou lembrando agora, é toda a questão da sintonia, né, que o Google traz, que nós expedimos raios magnéticos e recebemos ao mesmo tempo. O que a gente pensa, a gente transmite ao outro e vice-versa. E toda essa questão desse comodismo nosso, né, nós nos acomodamos a pensar de maneira inferior, a buscar coisas inferiores, mensagens ruins, né? Infelizmente, a gente acaba se acomodando, se acostumando com isso e não percebe a lama onde a gente está afundado. Acho que a gente só começa a perceber essa lama depois que a gente começa a elevar nosso pensamento. Né? Aquilo que a gente tanto viu em tantas reuniões, né?
quando a gente começa a perceber os nossos defeitos, isso já é um grande avanço. Quando antes a gente sequer percebia. Para nós estava tudo bem, o meu orgulho é isso mesmo, eu sou assim, não tem problema nenhum. Depois a gente começa a perceber que aquilo é ruim e começa a sair dessa acomodação. Então, é todo um trabalho que a gente precisa fazer. Não sei se eu desviei muito do texto, tem muita coisa para conseguir falar, mas dessa parte é isso que eu consigo trazer. Foi muito bom. Eu queria deixar agora aberto para quem quiser comentar mais alguma coisa. Vanderlei, Sim. eu fiquei pensando muito nessa pergunta. É quase uma pergunta, né? No último parágrafo, quando ele fala assim, muito difícil reajustar alguém que não deseja reajustar-se, né? Eu fiquei imaginando, a princípio a gente quer mudar o outro, quer que o outro faça tudo o que a gente quiser, né? E os nossos gostos e tudo mais. Depois eu fiquei pensando, né? A gente está numa luta com nós mesmos para se equilibrar, para trazer essa luz, para ajudar o outro. Então, muitas vezes, nem a gente mesmo consegue se reajustar. A gente está lutando, a gente está tentando se melhorar a cada dia. Mas aí a gente está vendo que tudo é difícil. Se já é difícil para a gente se reajustar, se equilibrar, a gente está na caminhada, a gente está procurando. Imagine reajustar o outro, que muitas vezes, por causa da ignorância, nem entende as coisas que vêm, as provas que passa, né? É isso que eu pensei desse parágrafo. Legal. Uma coisa, só fazer um pequeno comentário, aproveitar o que você colocou. Você lembra que ela falou, a encarnada falou para a desencarnada, que ele estava se envolvendo com um grupo de oração e que ele estava mais calmo. Olha só, ele não tentou mudá-la, mas o fato dele participar de um grupo de oração o acalmou. E ela viu que ele ficou mais calmo. Então, essa não é aquela questão da gente fazer as coisas para ser exemplar para o outro. O objetivo não é esse. O objetivo é a pessoa se modificar, porque nós não estamos na Terra só com o objetivo de mudar os outros. Nós estamos aqui na Terra com o objetivo de nos mudarmos, porque quando nós nos mudamos, os outros nos observam. Mas o nosso objetivo não é mudar o outro. Mas é natural. Você viu que ele fazendo as orações, ele se acalmou. Ela achou isso bom. Mas ele está mais calmo. Só que a outra não queria saber de calma, né? Mas olha só, sem falar nada, ele passou uma mensagem para ela: olha, a oração acalma. Se ele perseverar, aí vai ver a luta deles, né? Se ele perseverar, é capaz dela começar a perceber que ela também precisa participar de umas orações. Só aproveitando esse momento que você colocou de mudar o outro, né? Quem mais quer colocar? Não é uma coisa fácil. A pessoa ela precisa fazer muito esforço para se manter uma disposição para o bem. Porque não foram os espíritos inferiores que colocaram as nossas imperfeições dentro de nós. Eles podem ter despertado, mas nós é que alimentamos isso. E a grande luta, você está vendo, que não é contra a atuação do espírito.
não é a pessoa entrar em combate com aquele espírito, mas ela se fortalecer. E ela vai se fortalecer com essa vontade firme, com a firmeza superior. Porque, mesmo que o espírito até nem atue, dentro de nós, as tendências vão gritar, porque nós estamos habituados a fazer e a pensar e a agir daquela forma imperfeita. Isso vem à tona, é uma coisa assim que, quando a pessoa percebe, ela está vindo à tona com aqueles valores. E aí ela tem que lutar, é uma luta interna, né? Que é o único caminho para a pessoa se libertar daqueles que nos querem submeter à vivência do erro. Mas isso não é ir fazer uma caminhada, não é um negócio assim, não, vou ler um livro só, vou ao centro, vou ao templo, falo isso, falo aquilo. Não. É uma coisa profunda, né? E contínua, tem que ser um esforço contínuo, porque o pensamento está lá dentro de nós. A gente tem que fazer assim como o pensamento ruim que nasce dentro de nós vem à tona continuamente, nós temos que fazer forças para que um pensamento e uma ação no bem se torne contínua. Porque isso, o que enfraquece o pensamento ruim, o que enfraquece a imperfeição, é o fortalecimento das qualidades superiores. É isso aí. Você vê que lá no Velho Testamento tem os 10 mandamentos. Tem os 2 primeiros que dizem tudo. O primeiro que diz tudo. E aquele outro do amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Isso é uma coisa... Os outros são o quê? Não faça isso, não faça aquilo, não faça aquilo. Não matar, não cobiçar, não fazer... Né? Mas os 2, amar a Deus e amar o próximo como a si mesmo, esses sendo vividos, os outros estão resolvidos. Quer dizer, na verdade, nós não temos 10 mandamentos, nós temos 2. Os outros são explicações para tornar mais claro o que Deus quer. E tudo mais é decorrência disso. Mas é legal isso, né? Vanderlei, Sim. é bem interessante, né, essa colocação que você fez, que a gente não muda o outro, né? Mas conforme o outro vai vendo o nosso comportamento mudado, né? Vai influenciando, né? Como você falou aí. E eu lembrei da mensagem que a Valdívia leu, né? Que a idade da mocidade é a idade que mais se precisa de direção, né? É muito interessante, porque você vê, na minha visão, né? A gente tem um compromisso, né? Você também já falou isso entre linhas. A gente tem um compromisso de nos melhorarmos, né? Para aproveitar a oportunidade que a gente tem da reencarnação. E a gente sabe que isso influencia o outro também, né? De uma forma ou outra, a gente fazendo esse esforço, que não é fácil, como ele diz lá no finalzinho desse parágrafo, né? A ignorância e a rebeldia são efetivamente a matriz de sufocantes males, né? Que é isso que faz a gente ter essa dificuldade de se melhorar, né? Isso aí. Ô, Vanderlei, Sim. eu estava acompanhando aqui, porque eu estava das
da nossa visita de um amigo aqui, né? Mas eu estava com o ouvido louca para me liberar para falar uma coisa que me chamou a atenção. Essa questão aqui, ó, os mais fortes arrastam os mais fracos, entendendo-se, porém, que o mais frágil de hoje pode ser a potência mais alta de amanhã, conforme nosso aproveitamento individual. Logo de início, tem outras coisas boas que eu acho até o final do parágrafo, mas logo de início eu fiquei pensando, que coisa, né? Como esse nosso esforço do estudo, de se ligar, de parar tudo da nossa mente, do nosso pensamento, e ver uma página, e ver o estudo, e pensar sobre o que a gente sente, sobre as situações da nossa vida, os acontecimentos, mas e Deus, de ter essa vida íntima, no esforço da sintonia elevada e buscando a fonte do conhecimento do Cristo, porque eu fico pensando que nós somos frágeis. Nós estamos num momento... Deixa eu ligar aqui, né? Tá ligado. Nós estamos num momento de condição evolutiva que a gente é frágil. A gente se fortalece com esse esforço de ligação com o mais alto. Mas também me lembrei de Pedro, né? Quando Jesus falou com Pedro, que ele ia negar 3 vezes, que via nele essa fragilidade. E que o mais frágil de hoje pode ser a potência alta de amanhã, conforme nosso aproveitamento individual. Ele dali dedicou a vida dele todinha no avanço íntimo do caminho com Cristo, né? Nesse sentido de ganhar terreno dentro dele mesmo, para viver a mensagem de Jesus. E com o tempo, com as lutas, na perseverança, lá na frente ele foi mais frágil, a potência para aqueles que também estavam em luta, né? Que estavam na mesma situação. Fiquei achando isso. Quer dizer, quando a gente cai e a gente não faz esse trabalho que é necessário dentro da gente, a gente não está comprometendo só a gente também pode estar enfraquecendo uma rede de colaboração com a qual Cristo conta conosco, de pessoas ao nosso redor que vão estar se fortalecendo com o nosso esforço, né? Aquilo que você falou, a gente não muda ninguém, a nossa tarefa não é mudar ninguém, mas é da gente ficar firme na nossa mudança íntima, né? E talvez isso tenha, mesmo que às vezes a gente não possa nem falar, não pode nem se colocar, não posso falar nada. A pessoa não vai aceitar, ou esse grupo aqui está... Não interessa, o que a gente vive, de alguma maneira, vai contribuir aí para ficar no campo dos pensamentos, né? Do outro. Então, acho que a nossa é um compromisso, não sei, fiquei pensando nisso, porque em todos os quadros do universo, somos satélites uns dos outros, né? É isso aí. Olha, me veio pensando aqui o seguinte: quando ele fala aqui, os mais fortes arrastam os mais fracos, ele está se referindo aos espíritos inferiores. Mais fortes arrastam os mais fracos. Mas não são só os inferiores que arrastam. Jesus, quando esteve aqui conosco, ele arrastou um monte de gente, né? Pela mensagem sublime, respeitando as pessoas, não da forma como os inferiores agem. Então, nós temos muitos espíritos, temos Jesus. Não existe ninguém mais forte do que Jesus nesse planeta, encarnado e desencarnado, não tem. E ele exerce uma função de chamar as criaturas que estão aqui constantemente. Isso é um processo educativo permanente e contínuo que Jesus faz. Ora, para a gente não atender a esse convite, esse apelo, esse chamamento que busca nos arrastar para o bem, nós precisamos fazer uma força muito grande. Então, isso mostra
que quando a gente resiste ao chamado de Jesus para a renovação, isso indica que nós temos muita força de vontade para querer permanecer do jeito que estamos. Ora, se a gente pode ter força para resistir ao chamado de Jesus, nós temos força suficiente para não atender ao chamado dos inferiores. Então, dentro nós temos uma potência na nossa alma, que é a vontade, né? E a gente precisa conhecer, porque a ignorância é prejudicial. A pessoa ignorante, ela vai para onde o outro manda. Não é assim? Um povo é conduzido, muitas vezes, por pessoas que prejudicam o povo. E o povo vai junto, né? No Maracanã, quando a gente vê aquelas torcidas, a gente vê, ali pode ter muita gente que não gostaria de fazer aquilo, mas é arrastado para fazer aquilo. Então, a gente precisa compreender, primeiro, para a gente vencer a ignorância, a gente tem que estudar, refletir permanentemente, porque a gente não aprende as coisas de uma vez. A gente vai enxergando, à medida que o tempo vai passando, a gente vai vendo, vai tomando consciência do caminho a percorrer. Isso é importante. E, em seguida, é preciso que a gente não se rebele, que há um conflito dentro de nós. A gente se esclarece, quer, quer dizer, o homem novo quer a felicidade verdadeira, mas ele ainda tem prisões que o induzem a determinados valores, né? Falar mal da vida alheia, violência e tudo mais, muita coisa aí. Então, essa luta, esse aprendizado permanente que a gente faz, ele fortalece a nossa vontade, porque vai mantendo viva a ideia que precisa ser seguida com tranquilidade, né? Muito boa essa colocação do Gubbio, né? O Vanderlei, posso falar só mais uma coisa rapidinho. Não precisa ser rápido, Salete. Eu acho assim, esse pedaço também, uma coisa. Primeiro, que eu acho que ele causa um impacto na gente, nessa parte aqui de baixo, é imperioso reconhecer, todavia, que aqueles que se acham sob o controle de energias cegas, acomodando-se aos golpes e sugestões. Ih, é o Zé Carlos. As sugestões. Já vai, Zé! Depois ele vem para cá, aí vai chamar aí. Acomodando-se aos golpes e sugestões da força tirânica emitidos pelas inteligências perversas que os assediam, demoram-se longo tempo na condição de aparelhos receptores da desordem psíquica. Quer dizer, muito difícil reajustar alguém que não deseja reajustar. Se eu fico pensando, puxa, que coisa, isso aí parece uma coisa sinistra. Se eu chamasse um ilustrador para ilustrar essa frase, com base em informações que o André Luiz traz nesse livro, antes e depois de quadros que eles veem, que eles observam, é uma coisa assim, meu Deus, que coisa sinistra. Mas eu acho que, ao mesmo tempo, de muito impacto dentro de nós, no sentido, meu Deus, da gente se perguntar, eu estou nessa posição, né? A minha vida, eu estou me conduzindo dessa forma que eu esteja sendo guiada, né? Atendendo me acomodando aos golpes e sugestões da força tirânica emitidos pelas inteligências perversas que assediam a Terra, que assediam a nossa sociedade, que assediam... Isso foi uma coisa. E outra coisa que eu pensei também, que ainda bem que o Gustavo está aqui, a Luzia, mas eu fico pensando que a educação, quando nós estudamos o Espiritismo e
refletimos sobre o trabalho que Jesus está fazendo na Terra, essa palavra educação, o significado de educação, ela toma uma proporção imensa, muito mais ampla do que é educação. Educação é muito mais do que desenvolvimento de habilidades, do desenvolvimento intelectual, cognitivo, que também é importante, muito mais de alguns valores morais engessados. É uma percepção do que vem para mim, do que eu sou responsável. Então, e é o que Jesus está fazendo há muito tempo, concorrendo com a educação, e que diz respeito ao que a gente está querendo, o que a gente vai fazer, né? O que a gente está fazendo da nossa vida. Eu achei esse parágrafo uma coisa assim, sabe, para a gente. Muito bom mesmo. É interessante aqui quando ele diz: pedimos raios magnéticos e recebemos-los ao mesmo tempo. Ora, os espíritos inferiores com poder mental, eles expelem os raios dele para dominar. E os fracos, eles expelem raios de sintonia com eles, para servir a eles. Ele manda assim, como diz: estou disponível, pode me usar. E eles usam. Né? É uma forma passiva, de uma forma negativa, no encontro com essas entidades espirituais sofredoras. Né? Vanderlei, Tá, eu ia destacar exatamente, depois que a Salete falou, essa frase, né? Que você destacou também. Você vê que é ao mesmo tempo, né? Exatamente, pedimos raio magnético e recebemos-los ao mesmo tempo, quer dizer, toma lá da cá, né? Recebe na hora. Isso é muito sério, né? É isso mesmo. Vamos prosseguir. Alguém quer falar mais alguma coisa? Então vamos lá. Eu queria falar aqui um negócio. Ele está se referindo aí a indivíduos. Mas nós podemos colocar aí também as instituições, os grupos. Quer dizer, um grupo de indivíduos se reúne e, dependendo da sintonia deles, eles estabelecem vinculações para outros propósitos. Então, nós vimos, ao longo da história, como a mensagem de Jesus foi destruída, foi deturpada e ficou como que ofuscada pelas vontades das pessoas mal intencionadas, né? Quer dizer, no campo das religiões sempre existem aqueles espíritos elevados, nobres, que estão encarnados, mas muitas vezes o poder é tomado pelas pessoas que têm os objetivos mais terra a terra. Então, é preciso ter atenção, não apenas conosco individualmente, mas com as instituições da qual nós participamos, né? Para mantê-la efetivamente vinculada aos bons espíritos. Os espíritos falam, né? O Kardec coloca lá: se você tem um grupo em que as pessoas não estão interessadas em aprender, não se aproximam espíritos instrutores. Se você tem um grupo que não está a fim de fazer um trabalho sério, vão aparecer os espíritos que não querem nada sério, querem só distração. Né? Então, você tem que ter um padrão de firmeza superior, não só como indivíduos, mas como instituições. Porque as coisas são dinâmicas. O que hoje está bom, amanhã pode estar ruim, dependendo do desenvolvimento das coisas. Eu já tive experiência de conhecer grupos assim que eu fiquei emocionado, assim, poxa,
isso daqui é o clima do... Pelo menos 2 grupos, com certeza. O clima do cristianismo primitivo. A vibração, a coisa maravilhosa. Tempos depois, completamente diferente. Quer dizer, a casa física estava em pé, mas a casa espiritual estava derrubada. Então a gente tem que ter atenção com isso também, né? Porque os espíritos estão aí. Se um grupo se dispõe a aprender, a refletir, a buscar aprendizado, os espíritos vão enviar instrutores sábios que vão nos inspirar. Se não quer, o que eles vão fazer aqui? Né? Como diz aqui a parte final, né? Muito difícil reajustar alguém que não deseja reajustar-se. É como vai instruir alguém que não quer aprender? Não tem como. Vanderlei, eu Sim. só queria entender uma coisa, porque fala muito dessa, ela queria muito destruir essa fábrica. Primeiro eu queria saber por qual motivo ela trabalhou na fábrica quando encarnada, foi maltratada e depois que desencarnou, ela quer destruir essa fábrica por causa disso. Queria entender melhor isso. Você quer entender? Você quer saber o porquê? Eu não sei. Se tiver Porque alguém lá aí não que fala, saiba, né? Por que ela queria não destruir? fala. Não fala. Então, a gente não pode nem criar ideias, né, sobre isso. Né? Entendi. Bom, a gente entendeu que ela quer fazer isso por vingança, não importa o motivo, né? Ela quer se vingar de alguma coisa, tá bem claro aí, né? E a gente nem sabe exatamente o que ela quer fazer. Se ela quer destruir a fábrica, não sei. Ela quer fazer alguma coisa de mal. Né? Agora, por quê? Nem exatamente como, eles não disseram. Que, aliás, o que interessa para nós não é isso. Né? Por isso que eles não disseram. Qualquer motivo do porquê que ela quer fazer isso é um motivo ruim. Então, não importa. Importa que ela quer fazer uma coisa ruim. E o que ela vai fazer? Não sabemos. Mas também não importa, não é coisa boa. Ele está atuando na libertação das pessoas. E nós precisamos nos libertar dessas influências inferiores. Né? Legal. Eu sei que você ficou curiosa com essa situação. Né? É o seu lado investigativo. Né? Ah, bom. Mas vamos lá. Ih, camarada. Vamos entrar agora num assunto delicado. Deixa eu ver quem vai ler isso aí. Deixa eu pegar Da semana passada, eu dei muita colher de chá para as mulheres. Agora eu vou chamar os homens. Mas as mulheres podem falar, viu? Vou pedir ao João Emílio. Pode ler, João Emílio? Claro. Então, vamos lá. Ante o intervalo espontâneo, reparei não longe de nós, como que ligado às personalidades sob nosso exame, certas formas indecisas, obscuras. Semelhavam-se a pequenas esferas ovoides, cada uma das quais pouco maior que um crânio humano. Variavam profusamente nas particularidades. Algumas denunciavam movimento próprio, ao jeito de grandes amebas, respirando naquele clima espiritual. Outros, contudo, pareciam em repouso aparentemente inertes, ligadas ao halo vital das personalidades em movimento. Fixei demoradamente o quadro com a perquisição do laboratorista diante de formas desconhecidas. Grande número de entidades em desfile nas vizinhanças da grade transportavam essas esferas vivas como que imantadas às irradiações que lhes eram próprias. Nunca havia observado antes tal fenômeno. Em nossa colônia de residência, ainda mesmo se tratando de criaturas perturbadas e sofredoras,
o campo de emanações era sempre normal, e quando em serviço ao lado de almas em desequilíbrio na esfera da crosta, nunca vira aquela irregularidade, pelo menos quanto me for até ali permitido observar. Inquieto, recorri a um instrutor, rogando-lhe ajuda. André, respondeu ele, circunspecto, evidenciando a gravidade do assunto. Compreendo-te o espanto. Vê-se de pronto que és novo em serviços de auxílio. Já ouviste falar, de certo, numa segunda morte? Sim, acentuei. Tenho acompanhado vários amigos à tarefa reencarnacionista quando atraídos por imperativos de evolução e redenção, tornam ao corpo de carne. De outras vezes, raras aliás, tive notícias de amigos que perderam veículo perispiritual, tá? Conquistando planos mais altos. A esses missionários, distinguidos por elevados títulos na vida superior, não me foi possível seguir de perto. O perispírito, mais tarde, será objeto de mais amplos estudos das escolas espiritistas cristãs, nota do autor espiritual. Gubbio sorriu e considerou. Sabes assim que o vaso perispirítico é também transformável e perecível, embora estruturado em tipo de matéria mais rarefeita. Sim, acrescentei reticencioso em minha sede de saber. Viste companheiros, prosseguiu o orientador, que se desfizeram dele rumo às esferas sublimes, cuja grandeza, por enquanto, não nos é dado sondar, e observaste irmãos que se submeteram a operações redutivas e desintegradoras dos elementos perispirísticos para renascerem na carne terrestre. Os primeiros são servidores enobrecidos e gloriosos no dever do bem cumprido, enquanto que os segundos são colegas nossos que já merecem a reencarnação trabalhada por valores intercessores. Mas tanto quanto ocorre aos companheiros respeitáveis desses dois tipos, os ignorantes e os maus. Tanto ocorre aos companheiros respeitáveis desses dois tipos, os ignorantes e os maus. Os transviados e os criminosos também perdem um dia a forma... Emílio, lê de novo esse trecho aí, que você deu uma parada aí. Não é. É, porque eu esqueci de ler a preposição. Os primeiros são servidores e gloriosos, os que perderam, né, o perispírito. João Emílio, lê de novo ali. Ó. Tudo? Você... Não, tudo não. Só aqui, ó, quer ver? Passou. Cadê? Eu perdi. Agora você desceu muito. Está mais para cima, Vanderlei. É, você foi para o futuro. Aqui, ó. Aqui, ó. Os primeiros são servidores, vai lá. Tá. Os acho primeiros que você... são servidores enobrecidos e gloriosos no dever do bem cumprido. Não, no dever bem cumprido. Dever bem cumprido. Aí, até aquele ponto lá, que eu vou ter que falar com o camarada que está me chamando. Tá bom. Enquanto que os segundos são colegas nossos que já merecem a reencarnação trabalhada por valores intercessores. Mas tanto quanto ocorre aos companheiros respeitáveis desses dois tipos, os ignorantes e os maus, os transviados e os criminosos, também perdem um dia a forma perispiritual. Pela densidade da mente, saturada de impulsos inferiores, não conseguem elevar-se e gravitam em derredor das paixões absorventes que por muitos anos elegeram em centro de interesses fundamentais. Grande número, nessas circunstâncias, mormente os participantes de condenáveis delitos, imantam-se aos que se lhes associaram nos crimes. Se o discípulo de Jesus se mantém ligado a ele, através de imponderáveis fios de amor, inspiração e reconhecimento, os pupilos do ódio e da perversidade se demoram unidos sob a orientação das inteligências que os entrelaçam na rede do mal. Enriquecer a mente de conhecimentos novos, aperfeiçoar-lhes as faculdades de expressão, purificá-la nas correntes iluminativas do bem,
e engrandecê-la com a incorporação definitiva de princípios nobres é desenvolver nosso corpo glorioso na expressão do apóstolo Paulo, estruturando em matéria sublimada e divina. Não sei se eu paro agora, eu continuo. Vai continuar, não? Tá. Essa matéria, André, é o tipo de veículo a que aspiramos ao nos referirmos à vida que nos é superior. Estamos ainda presos às aglutinações celulares dos elementos físico-perispiríticos, tanto quanto a tartaruga permanece algemada à carapaça. Imergimo-nos dentro dos fluidos carnais e deles nos libertamos em vicioso vai-vem, através de existências numerosas, até que acordemos a vida mental para as pressões santificadoras. Somos quais arbustos do solo planetário. Nossas raízes emocionais se mergulham mais ou menos profundamente nos círculos da animalidade primitiva. Vem a foice da morte e cega-nos os ramos dos desejos terrenos. Todavia, nossos vínculos guardam extrema vitalidade nas camadas inferiores e renascemos entre aqueles mesmos que se converteram em nossos associados de longas eras, através de lutas vividas em comum e aos quais nos agrilhoamos pela comunhão de interesses da linha evolutiva em que nos encontramos. Tá bom. Vamos voltar lá para cima? Vamos. Aí vamos pegar pedaço por pedaço, tá? Tá. Aí, né? Bom, vamos ler aí. Ante o intervalo espontâneo. Você quer que leia de novo ou comenta? Deixa eu ler para você descansar, que você leu bastante aí. Deixa eu ver a Salete está aí? Quer ler, Salete? Não você entendeu. Não. Tô sim. Tá, você pode ler para a gente? Só para Tá. não dizer que hoje eu não estou dando chance para as mulheres, né? A gente já cava querendo falar, né, Uzi? Ante o intervalo espontâneo, reparei não longe de nós, como que ligadas às personalidades sobre nosso exame, certas formas indecisas, obscuras, semelhavam-se a pequenas esferas ovoides, cada uma das quais pouco maior que um crânio humano. Variavam profusamente nas particularidades. Tá bom. Vamos dar uma parada aí, vamos comentar esse trecho aí. Ele reparou que não longe deles, como que ligadas às personalidades sob nosso exame, porque eles estavam examinando a situação lá da senhora, né, que estava recebendo influência daquela mulher, que ela julgava ser amiga, né? Certas formas indecisas, obscuras. Não sei como seriam certas formas indecisas. Semelhavam-se a pequenas esferas ovoides, cada uma das quais pouco maior que um crânio humano. Feito o quê? Um caracol maior do que uma cabeça? Sempre Não, tive dificuldade de imaginar um ovoide. Um ovoide, o nome está dizendo, tem uma forma de ovo. Mas não é uma forma precisa. Quando você vê uma pessoa, ela tem uma forma precisa de um ser humano. Aquilo ali tem uma forma indecisa, ou seja, essa forma, ela é como se fosse aquela geleca, né, que as crianças brincam. Sim, moldável, nesse sentido. Moldável, ela fica, só que ela tem vida própria, né? Obscura e como ovoide. Ô, Salete, eu também pensei no caracol. Mas não é caracol, não. Agora eu já entendi que é uma feita de uma geleca. É como se fosse uma ameba. Tamanho, sim.
essa visão que eles estão tendo ainda é dentro daquele quarto com grade, não é isso? Eles estão vendo de dentro do quarto, mas estão vendo do lado de fora. Isso. Tá, só para mim continuar Está examinando aquelas acompanhando. duas mulheres e outras pessoas também com isso. Tá certo? Então, definiu aí o que é, né? É um ovoide. Esses ovoides, nós vamos conversar mais depois. Continua, Salete. Variavam profusamente nas particularidades. Algumas denunciavam. Não é uma coisa homogênea para todo mundo igual, não é. Eles estão invariáveis, né? Algumas denunciavam, quer dizer, está se referindo a essas formas, né? Algumas concordando com o feminino formas, né? Algumas denunciavam movimento próprio, ao jeito de grandes amebas. Aí ele deu bem uma definição, uma grande ameba, né? Coisa assim, ó. Respirando naquele clima espiritual. Outras, contudo, Então, pareciam. olha só. Então, a gente está vendo aí que é um ser vivo. Né? Vai lá. Outras, contudo. Que quer dizer, um ser vivo que está se alimentando, respirando do clima espiritual a que a individualidade que ela está sendo ligada, né? É isso? Vai lá. Outras, contudo, pareciam em repouso, aparentemente inertes, ligadas ao halo vital das personalidades em movimento. O que seria halo vital? Halo vital, no perispírito, são as energias de vida. Entendeu? Exteriores, assim, que vem de dentro e está exterior. É como se fosse, por exemplo, uma planta que gruda numa árvore, ela fica puxando a energia vital daquela árvore. É uma parasita. Então, eles funcionam como parasitas. Certo? Entendi. Acho que a Eu não sei planta na árvore mostra bem que está se alimentando do halo vital das personalidades, né? Vamos ver ou entender um pouquinho esses ovoides. Ele deve ter falado aí, não sei se eu não peguei a conversa. Esses ovoides são seres humanos, né? Que estão nessa condição de ovoides. Como é que fica? O André Luiz ele faz quando trata lá não sei se é no mecanismo da mediunidade, trata da questão da reencarnação, do planejamento. Então, ele diz que os espíritos primitivos, assim, eu vou falar indígena, mas os indígenas de hoje não são os indígenas de antigamente, muito antigamente. Ele desencarnava e ele ficava inadaptado no mundo espiritual. A ideia dele era voltar à tábua. Então, a ideia constante de retornar. Isso gera uma monoideia. Então, com a monoideia, ele vai circulando aquela ideia e ele perde a forma perispiritual. Perde no sentido de que ele se transforma num ovoide e fica no calor da tábua. E quando surge a oportunidade, não por uma coisa consciente, mas uma coisa de atração, ele renasce na tábua de novo, ele busca aquele calor humano. Então, aí você vai ter ovoides de várias coisas. Você vai ter um ovoide com uma ideia fixa, uma monoideia de desequilíbrios sexuais. Você vai ter um ovoide com uma ideia central, única, de
de ambição. Tem várias ideias. A pessoa que fica na monoideia, ela fecha dentro de si mesma. E muitas vezes os espíritos obsessores utilizam esses ovoides para obsessões. Por exemplo, se a pessoa manda os seus raios lá, como a gente viu, de sexualidade atormentada, eles encontram, colocam junto a ela, gruda nela, um ovoide que exacerba esse pensamento sexual desequilibrado. O Divaldo tem um livro, que eu não me lembro aqui qual é, em que eles conseguem fazer isso, os espíritos, perseguindo um presidente de um centro, e colocam um ovoide nele de ideias, de monoideia na área de sexo. E ele acaba entrando. Depois ele tenta se reabilitar e vai conseguindo, mas ele caiu. Entendeu? Então, esses ovoides estão aí, ó. Vamos lá? Olha só, grande número de entidades. É isso. Fixei demoradamente o quadro. Vai, Salete. Ah, é para ler. Fixei demoradamente o quadro com a perquirição do laboratorista diante de formas desconhecidas. Ah, como se ele tivesse com aquele olhar aguçado de quem está num laboratório, né? É. Grande número de entidades em desfile nas vizinhanças da grade transportavam essas esferas vivas. Como assim, desfile nas vizinhanças da grade? Eles estavam numa prisão. Ah, sim. Através da grade, ele via. Transportavam essas esferas vivas como que imantadas as irradiações que lhes eram próprias. Que coisa isso, parece até assim... Eu não sei se você já viu um desenho animado, sei lá, algum personagem que ele anda e tem coisas assim flutuando ao redor, né, da pessoa, né? Só que ali é grudado mesmo. Né? Vamos dar um espaço aqui para quem quiser comentar isso daí. Você, inclusive, sabe. Vanderlei, Sim. essas pessoas que estão com esses ovoides aí, ele não deixa claro se é espírito encarnado ou desencarnado, né? Eu acho que podem ser os dois. É que eu ia caber uma pergunta, se o encarnado também pode ter um negócio desse. Qual a pergunta? Se o encarnado pode estar com ovoides também aí na cabeça dele, né? Pode sim. Jesus toma conta. Ah, então esses que estavam com os ovoides eram desencarnados? Não, E encarnados também. Porque ali tinha gente encarnada e desencarnada que estava visitando lá, né? Ele não esclarece aqui. Mas a gente supõe, assim como tem essa moça, essa senhora, com a outra, existem outros, ela não é a única que está lá. Outros estão. E essas imantações, elas favorecem para a pessoa se manter vinculada àquela ideia que o obsessor quer que ela mantenha, entendeu? A gente vê, por exemplo, coloca no camarada uma ideia fixa de assassinar alguém e a pessoa sai como um robô, né? Você pode fazer isso com hipnose, mas pode também fazer utilizando esses ovoides, né? De suicídio, né? Isso aí. Suicídio também. Vamos lá. Ô, Vanderlei, eu acho que mais uma coisa, assim, quando a gente procura, nesse esforço do estudo, da conduta, em que a nossa vida
tenha um espaço para esse exercício de nos elevarmos na sintonia pelo interesse, mesmo que não tenha interesse no início, mas que persevere no estudo, para ir desenvolvendo na disciplina, depois espontaneamente você tem interesse no estudo, isso não deixa de ser uma prevenção, né? Um combate às monoideias, né? A gente observa que o André Luiz sempre recebe orientação para não dilatar as informações, não trazer muitas informações, porque isso poderia, ao invés de ajudar, poderia prejudicar as pessoas. Entendeu? Mas eles vão revelando devagarinho algumas coisas para a gente ir despertando. Homeopaticamente, eles vão abrindo informações. Né? Alguém quer comentar? Vanderlei, Sim. eu já li um livro que falava sobre esse assunto, né, dos ovoides. E aí é um autor, eu não sei se você já ouviu falar dele, é Gilson Freire, que Não assim, conheço. não, ele tem uma definição assim que me fez compreender melhor, né, a definição de ovoide. É curta, posso ler? Pode ler. Ó, ele diz aqui que o ovoide é uma verdadeira regressão biológica, representando o colapso da forma e da consciência. O processo se efetua através de paulatinas degradações em que a configuração humana se contrai, inicialmente pela perda dos membros e redução significativa do tronco, até que se estaciona em sua forma final, assemelhando-se a uma mórula embrionária agigantada, pois guarda dimensões que variam entre as de uma laranja e as de um crânio de recém-nascido. Eu fico com... Eu não conheço ele, mas tem algumas coisas parecidas. Agora, na verdade, o espírito fica reduzido ao seu campo mental, entendeu? Quer dizer, o perispírito, ele pega várias coisas, né? E esse campo mental é que fica, é o que sobra. Mas eu não vejo assim, quer dizer, eu não entendo nada disso, sabe? Mas para mim não é uma coisa biológica, é uma coisa do perispírito, né? Ele pode estar fazendo uma comparação. Você vê que o André Luiz ele coloca aqui no tamanho de um crânio. Olha só. Olha só. Cada uma das quais pouco maior que um crânio humano. Ele colocou como um crânio de uma criança, de um recém-nascido. Né? Ele não bate muito com esse aqui, né? Tá certo? Na verdade, aí, essa explicação nesse livro não é tão importante. O importante é o objetivo, né? Que ele está explicando que eles agem como parasitas, né? Sugando, se alimentando das energias daqueles que se unem, né, a eles, ou por N motivos, né? Quer dizer, o que a gente entende é que isso não acontece de uma hora para outra, isso é uma degradação que vai acontecendo ao longo de períodos que você não se desvincula daquele tipo de energia, né? Na verdade, do pensamento. É o pensamento que vai ficando uma monoideia. E você vê que aqui ele relata aqui, que, por exemplo, algumas denunciavam o movimento próprio, respirando naquele clima espiritual.
Então, ele mostra aqui que dá a ideia de que tem umas que estão andando lá sem estar ligada em ninguém, né? Mas, de uma forma geral, elas estão ligadas, né? Esse pensamento, ele acaba atuando no corpo espiritual, né? A monoideia vai fechando, a pessoa vai se fechando, fechando, e fica só no campo mental, entendeu? Vanderlei, Oi, é Suzana, boa tarde. boa tarde. Eles ficam só pensando na mesma coisa, ou só o corpo que se reduz, ou as ideias também ficam só, tipo, como se eles só pensassem naquela coisa? É a monoideia. Fica, né? Então, não é só o perispírito que ele vivencia só aquela ideia? A ideia fixa é que vai reduzindo a expressão do corpo espiritual, entendeu? Entendi. Ele vai ficando reduzido ao campo mental, que é o que prevalece. E só tem uma ideia. É a ideia predominante, não vou dizer que é só uma, mas é a predominância, tendendo para uma ideia única. É esse caso que conta lá na Ação e Reação, que tem um espírito querendo se vingar de outro, ele não poderia estar no mesmo lugar, alguém manda um ovoide e ele fica obsediando, não, colocando ideias outra pessoa, ideias assim, de usura, que a pessoa era muito ligada no dinheiro, é o ovoide? É o ovoide. Às vezes eu lembro assim, de umas coisas, um relâmpago na minha cabeça, eu não tenho certeza. Essas organizações espirituais inferiores, eles analisam aquele que ele quer derrubar e ver qual é a ideia principal dele. Se o caso dele é a de ambição, eles pegam um ovoide que vai fortalecer aquela ideia. Isso. Essa é a ideia aí. São esses ovoides aqui que ele está falando, entendeu? O ovoide fica vivendo para isso? Ele não pensa mais nada, assim? Ele fica só em função disso? Vai chegar uma hora que ele vai renascer, né? Quando ele renasce, ele retoma o corpo espiritual, entendeu? Então ele precisa renascer, reencarnar? Precisa. Isso é um ser espiritual, é um espírito. Não, sim, mas só reencarnando que ele consegue reaver isso? Só reencarnando, que eu saiba só. Uhum. É um processo... Tá? Como aquela mãe, né? Aquela caso que a gente estudou lá no Encontro de Estudos Espíritas, que ela tinha 3 ovoides ligados a ela. E ela recebeu 3 filhos, se eu não me engano, que eram aqueles escravos, filhos que ela mandou matar, né? Quer dizer, o espírito fica num processo de ideia fixa, uma monoideia de vingança, ele vai se fechando e vira um ovoide. E pode ser outra coisa também, outras ideias. Ideias inferiores, né? Ideias inferiores. Tá bom? É curioso que você pensa em si mesmo, sempre que você está com uma ideia muito ruim, você passa a ficar montando ela na cabeça o tempo todo, né? Assim, às vezes discutindo com alguém, né? Uma coisa bonita. Até você se controlar de novo e parar, né, de ter esse pensamento ruim, você realmente fica ali num loop, né, desse pensamento ruim. Então, sempre quando é coisas boas, eu acho que eu acho que é mais difícil você ter uma monoideia. Né? No processo de crescimento espiritual, você não se fecha, você se irradia. É diferente. Você ganha vida. No processo de ideias inferiores, você vai reduzindo
reduzindo para as faixas muito negativas, né? Talvez por isso que aquela coisa é a vitoriosa mesmo, né? Que é, eu vou diminuir para que o Cristo cresça em mim. Exatamente. Tirar todas as nossas ideias, que são, no fundo, os nossos caprichos, muitas vezes, quase sempre, completamente infantis e imaturos, né? Você vê, por exemplo, uma ideia religiosa que leva ao fanatismo vira uma monoideia. E você vê que, quando eles preparam as pessoas que vão se explodir, eles fazem uma lavagem cerebral. Eles atuam no campo da mente da pessoa. E são pessoas com um poder magnético muito grande. Eles tanto ameaçam, tem várias coisas, o medo, a ameaça para a pessoa se submeter a ideias equivocadas que a pessoa não reflete. Ele acredita naquilo, ele vai, ele fica com aquela ideia e faz o que eles querem fazer. E, se bobear, continua do lado de lá pensando as mesmas coisas, né? Meu Deus do céu. Então, umas ficavam inertes, né? Ô, Vanderlei, eu Sim. fiquei rapidinho. Você vê que essas pessoas... Vou te pedir para não pedir nada rápido aí, que eu não estou com pressa. Não. Ah, tá certo. Monoideia. Essas pessoas que, talvez até com base nessas informações, a gente tenha que ter uma visão assim, ainda mais. Você vê, o rapaz que atira em todo mundo, que entra numa escola, a gente não faz ideia das ligações que ele deva estar tendo, né? Espiritual. Ali. Ô, Vanderlei, tu lembra quando a Vera falava assim para mim, 5 anos eu ia visitar a igreja católica, mas eu não... Quando ela perguntava se é espírita ou é católica, eu respondia que eu era católica. Então, durante esse tempo todinho, eu ficava observando, quando eu ia para a igreja, tudo era diferente. Aí tinha esse estudo da doutrina espírita, que clareava todas as ideias do que eu tinha aprendido lá na igreja. Então, isso foi muito bom para mim, porque você vê uma diferença muito grande no que você está estudando e o que você vê que parece ser repetido todos os dias dentro da igreja, porque toda semana a missa parece que não muda, é a mesma coisa, você não tem um entendimento maior. E isso foi muito bom para mim, porque eu pude entender a diferença entre a Igreja Católica e a doutrina espírita, porque ela explica tudo que a gente está sem entender. Eu não sei, eu entrei nesse assunto, eu não sei porquê, mas é que, vendo tudo isso que está se passando, né, a gente está estudando um livro para se libertar, que é libertação. E tudo isso que a gente passa por etapas na nossa vida, a gente vai aprendendo que a gente tem que evoluir através dos ensinamentos, através do que a gente está aprendendo. É isso. Olha esse finalzinho do amarelinho aqui. Muito difícil reajustar alguém que não deseja reajustar-se. Vamos fazer a mesma frase de outro jeito. Muito fácil reajustar alguém que deseja reajustar-se. A ignorância e a rebeldia são efetivamente a matriz de sufocantes males. Vou falar de outro jeito. O conhecimento e a vontade de atender aos apelos de Deus são efetivamente a matriz de libertadores bens, né? Então, você é uma pessoa que pensa, que raciocina, né? Isso é importante. E o Espiritismo dá material para a gente pensar e refletir. Meu Deus do céu. Estou com uma monoideia aqui, ó. 15h34. Vamos suspender? Puxa vida, hein? Há vontade de ficar, mas ter que ir embora, né? Isso aí. A gente continua, a gente vai pegar daqui, ó. Vamos ver aqui, ó.
O João Emílio leu a peça. Foi até o final. Me dei bem. Deu bem. Mas esse assunto é muito interessante, né? O João leu esse parágrafo que é grandão todo, né? Ele foi até o ponto. Isso é porque hoje eu estava dando colher de chá para os homens. Semana que vem vai mudar. Mas aí a gente elas leem e a aí, gente né? comenta, Vanderlei. Grande. Tá bom. Poxa, mas é tanta coisa boa, né, de aprender, né? Agora a gente só volta mês que vem, né, Vanderlei? É verdade, vai demorar, hein? Só mês que vem. Tá certo. Bom, minha gente, nós vamos encerrar. Com muito pesar, nós vamos encerrar. Salete, quando eu cheguei na sala hoje de manhã, depois do almoço, olhei lá na porta, estava o gato. Ele me olhou e foi embora. Aí eu fui atrás dele, chamei, ele veio. Quando ele chegou perto de mim, ele parou. Está começando a se enturmar, né? É tímido. Tá Você bom, vai adotá-lo, Vanderlei? eu acho que ele já está aqui, viu? Já está Ou ele adotado. adotou vocês? Ele O adotou. negócio que ele é da vizinha, né? Ele é da vizinha. Mas ele faz uns extras aqui em casa, sabe? Antigamente Eu ia perguntar se ele estava sozinho, Vera. antigamente ele tentava vir, mas o PIB botava ele para correr. Aí, quando ele descobriu que não tem mais PIB, Ele está vindo aí. Vai ver o PIB que mandou ele aí. é isso aí, para consolar a gente, né? É isso Tá aí. bom. Tá bom. Vou pedir para a Vera fazer a nossa prece. Tá bom? Deixa eu só ver um negócio aqui. Sônia, depois você termina a gravação, porque De um homem, né? Hoje é a Semana dos Homens. Não, vai você. Está me dando uma colher de chá. Deixa eu desligar aqui para a gente ver. Isso. Vamos lá. Tá bom. E é tão bom ver vocês aqui, ó, essa tela aí. Muito legal. Imagina quando a gente se vê Ó, o pessoalmente. Vitor está tão forte que daqui a pouco não cabe nessa rodinha. É o Vitor. Tá bom. Os dois irmãos estão juntos, o Vitor e Pedro. Tá bom. Então vamos. Os 3 irmãos, estão eu ali do lado deles. Hã? Os 3 irmãos, estou do lado deles ali também. Está do lado dele, né? Só tem gente forte aqui. Tá bom. Tá certo. Então vamos todos unir os nossos pensamentos. Estamos juntos, amigos queridos. Como é bom a gente estar aqui, né? Então vamos elevar os nossos pensamentos até Jesus, nosso mestre querido. Agradecer-lhe por esses momentos tão bons que nós vivemos, pela oportunidade de nos vermos, de trocarmos ideias. Que bom, Senhor, como é bom estarmos aqui. Agradecemos por tudo que temos, pelas alegrias do estudo, pelas alegrias dos encontros, e rogamos ao seu coração tão bom, tão amoroso, que nos ampare, que nos inspire e nos fortaleça essa necessidade de união, de estudo, de aprendizado. Muito obrigada, Senhor. Que a sua paz se estenda por todos os lugares, especialmente pedimos pelos nossos irmãos da Ucrânia, da Rússia, que os seus corações se sensibilizem para as necessidades de paz. Somos todos irmãos. Então, Senhor, nós pedimos por eles e por todos aqueles
que ainda não o sentiram, que ainda não o conhecem. Nós pedimos também, Senhor Jesus, pela nossa pátria, pelo nosso Brasil, que é a pátria do Evangelho, para que sejamos dignos, Senhor, dessa denominação de pátria do Evangelho. E rogamos ao seu coração amoroso, Senhor, que nos inspire para que caminhemos sempre no sentido de alcançar o bem, de alcançar a verdadeira alegria, a verdadeira felicidade, de amar. Muito obrigada, Senhor Jesus. Fique conosco, mestre querido, hoje e sempre. É o que lhe rogamos. Graças a Deus. Então, tá bom. A nossa reunião está encerrada, né? E vamos nos